Nos dias de hoje, você não está nas redes sociais? Onde você está? Esses dias eu vi a foto que foi tirada de um livro e foi postada em um grupo de networking que eu participo. Eu nunca li esse livro, mas eu li aquela frase e a frase me impactou muito. Eu fiquei até um pouco pensativa e reflexiva sobre aquela frase para entender um pouco mais, talvez, o que a frase quisesse dizer e para também ter a minha visão sobre aquela frase. A frase, ela dizia mais ou menos isso: se hoje você não está nas redes sociais criando conteúdo, onde você está? Eu me fiz essa pergunta: onde eu estou? Se eu não estou na rede social, ou quando eu não estou na rede social, onde eu estou e o que eu estou fazendo? E depois eu pensei em todas as pessoas que eu conheço, principalmente as pessoas da minha família, que não estão na rede social, que não criam conteúdo na rede social, que não trabalham com rede social. Onde essas pessoas estão? E aí eu pensei na minha avó, eu pensei no meu avô, eu pensei no meu pai, e em todas as pessoas que não dependem da rede social para trabalhar ou para criar conteúdo. E nesse momento eu percebi que o fato de eu ter escolhido trabalhar com rede social e o fato de eu ter escolhido estar aqui mostrando o meu rosto e criando conteúdo não aumenta o meu valor como pessoa. Não faz com que eu seja uma pessoa superior ou que eu tenha habilidades melhores ou qualquer outra coisa que me coloque acima dessas pessoas que eu pensei que não trabalham com rede social. E mais engraçado do que isso, eu comecei a pensar justamente no valor que cada uma dessas pessoas que não estão na rede social tem para mim. Então eu percebi que quando eu não estou na rede social, eu continuo sendo uma pessoa que tem valor, sim, pelo que é e não só pelo que faz. Eu acredito que hoje a questão do fazer, da minha profissão, de o que eu faço em casa, da forma com que eu sou percebida pelo meu fazer pelas pessoas ao meu redor, parece que tem um peso muito maior do que o simples fato de quem eu sou no meu dia a dia. Então essa lacuna entre o que eu sou e o que eu faço, muitas vezes ela afasta a gente da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro propósito de vida. Muitas vezes também é o que faz com que a gente comece a entrar em um ciclo de frustração, de não enxergar propósito, de não entender o porquê que a gente ainda faz as coisas que a gente faz. Muitas vezes até de perder o propósito no próprio trabalho e entrar em uma exaustão mental, porque a gente não consegue associar que a gente é independente do que a gente faz. Se eu parar hoje de criar conteúdo, se eu decidir que eu não quero mais estar na internet, eu vou continuar sendo uma pessoa. O mundo não vai acabar. As coisas elas vão continuar acontecendo. A vida ela vai continuar acontecendo, porque o que eu faço não limita quem eu sou. Eu não preciso fazer para ser. Eu preciso ser para conseguir fazer. Então, percebe que é muito diferente e que, na verdade, é totalmente o oposto. Se eu não sou, eu não consigo fazer, porque se eu não sou, eu não existo. Então, o primeiro ponto, eu preciso existir, eu preciso ser uma pessoa, eu preciso ser uma pessoa feliz, realizada, que enxerga sentido naquilo que faz. E não uma pessoa que faz para conseguir enxergar sentido no que é. O caminho não é esse, o caminho é totalmente inverso. Essa não é uma reflexão ou um julgamento com base no livro, porque, para ser sincero, nem sei que livro é esse, eu só vi lá um recorte, mas eu sinto que muitas coisas hoje dentro da internet caminham para te desvincular do seu poder, para dizer que precisa ser assim, 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 que você precisa aplicar essa estratégia ou aquela estratégia, que você precisa se modular a um tipo de mercado, que você precisa ser de determinada forma para você conseguir ter determinado resultado. E tudo isso é uma grande mentira. É mentira. Você não precisa ser de certa forma, você não precisa aplicar certas estratégias. E sempre que eu me deparo com uma situação dessa, com uma frase dessa, ou com algo, um conteúdo que faz eu questionar o meu valor e faz eu questionar muitas vezes tudo o que eu estou fazendo dentro da minha vida, dentro do meu negócio, eu penso assim: existe alguém nesse mundo que fez isso de uma outra forma e teve um resultado? Sim, na maioria das vezes existe. Na maioria das vezes existem pessoas que são muito bem-sucedidas e não estão na internet. Existem pessoas que nem usam a rede social para divulgação
e ganham muito dinheiro. E tem muitas pessoas indo até o seu negócio buscar o que essa pessoa oferece. Existem pessoas que só têm um ponto físico, muitas vezes um ponto físico até escondido em um bairro que nem é tão movimentado e nem é tão reconhecido e ainda assim estão fazendo o que fazem e são felizes e são realizadas. E o contrário eu também sempre penso. Existem pessoas que são muito bem-sucedidas, mas estão infelizes na sua vida pessoal? Existe. E existem pessoas que são muito bem-sucedidas e estão felizes na sua vida pessoal. Então, essa coisa de ditar regra de como a vida deve ser, ela é uma grande mentira. Não acredite em quem dita regra sobre como a vida deve ser, porque no fim ninguém sabe muito bem como a vida deve ser e tá todo mundo vivendo a sua própria vida com base nas suas crenças pessoais e com base em achismos pessoais. Eu acho que precisa ser assim. Mas se eu olhar para a vida ao redor, será que eu não acho exemplos muito reais e muito palpáveis de pessoas que não vivem assim e têm sucesso e são bem-sucedidas independente da área? Então a pergunta não é o que eu preciso fazer para me tornar aquela pessoa ou para ter o resultado daquela pessoa. A pergunta certa precisa ser quem eu sou e o que eu, como pessoa, valorizo como sucesso. O que eu quero ter na minha vida. O que, se eu tivesse na minha vida, me faria super feliz e super realizada. Às vezes, você vai perceber que você não quer um negócio gigantesco, que você não quer ter 1000 funcionários. Às vezes, você só quer ter tempo de qualidade com seu filho. Às vezes, você só quer ter tempo para ser mais presente em casa e, de certa forma, ter uma autonomia financeira. Ou às vezes você vai perceber o oposto. Não, eu realmente quero ter uma empresa, quero ter funcionário, quero viajar o mundo dando palestra. E, independente do que você perceber, essa é a sua verdade, esse é o seu objetivo, isso é o que você quer para a sua vida. Isso não é uma regra. As pessoas têm motivações, desejos e vontades totalmente diferentes. E isso não faz com que o desejo de uma pessoa seja errada só porque outra pessoa deseja viver outra coisa. No fim das contas, o segredo não está em aplicar estratégias. E eu falo muito isso para as minhas alunas, falo muito isso dentro da mentoria, porque o segredo não é aplicar estratégia. Você pode aplicar a estratégia que deu muito certo para mim e essa estratégia não dá muito certo para você. Porque, no final de contas, o que dá certo é você conhecer o que você verdadeiramente quer. Se você não quer fazer aquilo, você vai se auto-sabotar e você não vai aplicar a estratégia do jeito que tem que ser feito. Você não vai conseguir aplicar a estratégia, porque não é o que você quer e você vai se auto-sabotar. Quando você entende quem você é, o que você quer, o que você prioriza, qual estratégia você está disposta a aplicar, tudo muda e o resultado ele vem quase que magicamente. Porque agora você está fazendo algo que você enxerga sentido, algo que tem ali um propósito para você, que você faz feliz, porque você enxerga aquilo como caminho para alcançar os seus objetivos. Se eu pudesse te dar só um conselho, seria: busque entender as suas motivações, o que você realmente quer para a sua vida. Para de ficar olhando para o lado, olhando para o vizinho e espelhando o seu desejo no desejo dele, que muitas vezes é muito diferente do que você quer. Para de olhar para as pessoas na internet e se achar incapaz de conquistar o que ela tem, sem antes nem entender o que você quer conquistar. O caminho, ele é para dentro. Olha para você, olha para quem você é, começa a se enxergar como uma pessoa autônoma e uma pessoa capaz de conquistar o que quer. Depois que você entender quem você é, o que você quer, a pessoa que você deseja se tornar com base no que você quer e não com base no que o vizinho está fazendo. As estratégias, elas começam a aparecer, as pessoas, elas começam a aparecer, a vida, ela começa a se reorganizar para que o seu desejo, para que a sua motivação seja atendida. E isso não é uma coisa exclusiva e específica que aconteceu comigo. Isso acontece com as minhas mentoradas. Isso acontece, sim, isso é real. Só que o que acontece? Quando você está olhando para as pessoas e tentando criar a sua vida numa projeção irreal, você entra em um looping e numa confusão mental e você não consegue enxergar com clareza o caminho que você tem que seguir. Porque você está dispersando a sua atenção para todos os lados. Você está tentando copiar todo mundo e tentando basear
o seu negócio, as suas estratégias em coisas que nem são reais para você no seu momento de negócio, que você nem conseguiria aplicar nem se você quisesse, porque você não está naquele momento ainda. E aí você dispersa a sua energia em coisas que não são efetivas e você cai num ciclo terrível de frustração. E quando você se conhece, quando você mapeia onde você quer chegar, você tem um único foco e tudo fica mais claro, você começa a ter mais clareza do caminho e da direção que você tem que ir. Então parece que as coisas magicamente se organizam, mas na verdade não é mágica. É uma lógica muito simples, porque agora você tem um foco e você sabe onde você quer chegar e naturalmente você sabe o que você tem que fazer. Você começa a enxergar as pessoas que você agora tem que se espelhar, pessoas que estão mais próximas da sua realidade, que tem um modelo de negócio mais parecido com o seu, que tem objetivos mais parecidos com o seu. E aí você começa a se aproximar do resultado, porque a clareza, ela faz com que o resultado aconteça. A confusão te afasta do resultado. Foque em se desenvolver, em ter clareza de quem você é e do que você quer, porque acredite em mim, as coisas elas começam a se reorganizar só quando você começa a ter clareza. A clareza ela vai mudar completamente a sua vida e os seus resultados. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo.